Glória a Jesus. Amados irmãos e ouvintes, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma vez estou aqui neste vídeo. Glória a Jesus, para trazer glória a Deus, uma instrução, né? Para os pais e também para os seus filhos, né? A respeito de como os pais devem tratar os seus filhos e como os filhos também devem tratar os seus pais, como que o filho deve de viver na presença de Deus, né? Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Glória a Deus, que está falando, né? Para que o filho, ele ouça, escute a instrução do seu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Por quê? Porque a instrução do pai, ela é boa, né? Nenhum pai vai querer que o seu filho venha, glória a Deus, viver mal. Nenhum pai que ama o seu filho, nenhuma mãe que ama o seu filho vai querer ver o seu filho numa braba, numa pior, né? Numa situação difícil, né? Então, glória a Deus, por isso que a palavra do Senhor, ela fala aqui: filho meu, ouve a instrução do pai. Glória a Deus, porque o pai, ele não dá nenhum conselho ruim para o seu filho. O pai e a mãe não dão nenhum conselho ruim para o seu filho ou para a sua filha. Mas o conselho do pai sempre é instrutivo, né? Para ajudar, aconselhar, né? E tirar o seu filho das coisas ruins que vai lhe prejudicar mais tarde no seu futuro. Glória a Deus. E também diz: não deixes a doutrina da tua mãe. Porque doutrina, né? É um conjunto de ensinamentos. Doutrina é um conjunto de coisas boas, de ensinamentos, de instruções que vai lhe servir, né, para o futuro desse jovem. Eu nunca esqueço de uma história, né, verídica, né, real, que foi contada, né, uma certa vez, que um filho, ele estava na cadeia, né, estava na cadeia e estava condenado também à morte, porque ele estava enfermo. Ele estava enfermo, estava canceroso, estava condenado à morte. E quando ele recebeu a visita da sua mãe, ele falou para que a mãe se aproximasse dele, chegasse perto dele. A sua mãe, muito contente, achando que ia receber um abraço e um beijo do seu filho, o que seu filho fez? Deu uma mordida na orelha da sua mãe, né? E arrancou um pedaço da orelha da sua mãe e disse: isso aí é para você aprender, porque você não me ensinou. Hoje eu estou aqui por tua culpa, porque você não soube me dar o ensinamento que eu precisava. Então, muitas vezes, quando o filho está lá na droga, a filha está na prostituição, 90% os pais são cúmplices disso aí. 90% são os pais que são cúmplices disso, porque os pais não deram o ensinamento devido que deveria dar para os seus filhos, né? Muitas vezes eles não ensinam os seus filhos o caminho que deve andar. Quando o filho, ele vai para a escola, né? Vai para o colégio, o pai, quando vê o filho chegar em casa com uma borracha, a mãe também, né? Quando vê o filho chegar em casa com uma borracha ou com um lápis que não foi dado pelo pai ou pela mãe, o pai não vai atrás. O pai não pergunta, a mãe não pergunta: de onde é que você tirou esse lápis? De onde é que você tirou essa borracha? Eu não te dei. De quem é essa borracha? De quem é esse lápis? De quem é esse caderno? Ou seja o que for que a criança trouxe para casa. Isso acontecia muitas vezes com meus filhos. Se os meus filhos chegassem em casa com algum objeto que eu não tinha dado para eles, eu perguntava para eles: de onde é que você tirou isso? Aí eles diziam: foi fulano que me deu, enfim, mas eu ia procurar saber se realmente tinha sido aquela pessoa, aquela criança ou a professora que tinha dado para ele, né? Então isso aí nós temos que ensinar, instruir
os nossos filhos, né? Glória a Deus, no caminho que deve andar. Glória a Deus. Então, isto é uma das partes, né? Das características que leva muitas vezes um filho a ir para as drogas, para a prostituição. E a segunda característica de tudo isso aí também é o maltrato dos pais dentro de casa. Muitas vezes o pai e a mãe maltratam o seu filho. Nós vimos que a mãe ou o pai, né, não dá aquela instrução que deveria dar. Ainda vamos voltar lá na instrução, porque eu lembrei de alguma coisa sobre isso. Não dá aquela instrução devida que deveria dar. Porque às vezes a criança faz uma arte, né? Faz uma arte, sobe em algum lugar alto, ou até mesmo vai na casa de uma pessoa, aquela criança fica mexendo, mexe aqui, mexe ali, mexe lá. A mãe não corrige. A mãe diz, não, minha filhinha, sai daí, não faz isso, não faz aquilo. Muitas vezes não corrige aquela criança, né? Não ensina aquela criança no caminho que deve andar. A palavra do Senhor, ela manda nós ensinar a criança no caminho que deve andar. Então é necessário que a mãe ensine como a criança andar. Às vezes a mãe diz, mas é pobrezinha, é pequenininha ainda. Pobrezinho, é pequenininho, mas é com esta idade que nós temos que ensinar o nosso filho. Eu me lembro de quando o meu filho Isaías era pequenininho, né? Tinha mais ou menos uns 3, 4 aninhos. Eu não deixava o meu filho mexer nas coisas. Eu chegava na casa das pessoas com o meu filho nunca me fez passar vergonha, porque eu não deixava o meu filho mexer nas coisas. E eu me lembro uma vez que eu tinha uma vizinha do lado da minha casa, que ela gostava muito do meu guri, né? Do Isaías, do meu filho mais velho. Às vezes ela chamava ele para a casa dela e colocava um ovo na mão dele, né? E ele trazia aquele ovo para me cozinhar. Ela dizia, olha, leva para a mamãe cozinhar para ti. Só que às vezes eu ia na casa dela com o meu filho e ela tinha assim em cima da mesa, né? Uma assim, espécie de algo assim de colocar xicrinhas na volta, né? Na época colocava aquelas xicrinhas de plástico ali, aquele monte de xicrinha de plástico, era um enfeite que tinha de botar em cima da mesa, um enfeite, né? E ali ela dizia pro meu filho, ela puxava pro lado do meu filho e dizia, mexe, Isaías. E eu dizia, não mexe. E quando ele ia para mexer, eu ia para dar na mão dele. E aí eu disse para ela que não pode ensinar ele aquilo que eu não quero que ele faça. E meu filho não mexia nas coisas. Os meus filhos cresceram, né? E nunca mexeram em nada de ninguém, nunca roubaram nada de ninguém. Nunca roubaram nada de ninguém, porque se eles aparecessem com qualquer coisa, né, em casa que não fosse deles, eu já ia atrás, né, para ver de quem era. Nós temos aqui, está chovendo bastante aqui, né? Parece chuva de pedra. Então, irmãos, eu sempre cuidei dos meus filhos nessa parte. Eu não deixava meus filhos pegarem as coisas. E hoje meus filhos são pessoas de bem. Quando eles começaram a trabalhar, que eles começaram a resolver a vida deles, às vezes era colocado, os patrões chegavam a colocar 400, 500 reais na mão deles. E eles nunca pegaram nada dos seus patrões, porque foram ensinados dentro de casa como andar, como viver, né? Então nós temos que ensinar os nossos filhos, porque mais tarde eles vão nos fazer passar vergonha. Mais tarde eles vão nos fazer passar vergonha. E vai fazer o pai, vai fazer a mãe passar vergonha, né? Então nós temos que ter cuidado com os nossos filhos, para que mais tarde eles não venham se tornar um marginal. Porque é nas mínimas coisas que um filho se torna um marginal. É nas mínimas coisas que uma filha se torna uma pessoa prostituta, uma pessoa de má conduta. É nas mínimas coisas que o jovem se torna um drogado. Outra coisa que muitas vezes faz também o jovem se tornar um drogado é a mãe dar tudo aquilo que a pessoa quer, que a criança quer. Tudo aquilo que a criança vê no mercado, ela quer. Tudo aquilo que a criança vê na loja, ela quer. E a mãe dá. A mãe faz a vontade do filho toda hora. A mãe faz a vontade da filha toda hora. Dá tudo que a filha quer. Dá tudo que o filho quer. Depois, quando crescer,
não vai saber os trabalhos da vida, não vai conhecer os trabalhos da vida, aí não vai conseguir ficar sem as coisas. Quando vier a luta financeira na vida desse jovem, que ele tiver que responder por ele mesmo, ou dessa jovem, ela não vai suportar, ela vai fazer o quê? Vai roubar. Vai roubar, né? Por quê? Porque a mãe dava tudo o que pedia, o pai dava tudo o que pedia, né? E hoje essa criança não sabe, esse jovem não sabe o que é os trabalhos da vida. Os meus filhos, eles viveram com dificuldade. Hoje eles têm as coisas deles, mas eles adquiriram com honestidade. Não foi roubando, né? Não foi pecando, fazendo coisas erradas, que eles adquiriram as coisas deles, foi com honestidade, né? Muita chuva aqui, irmãos, muita chuva. Então, irmãos, a segunda etapa também, que deixa muitas vezes o filho ficar até mesmo, glória a Deus, perdido, né? Perdido no pecado, os pais não se darem bem, os pais não se acertarem dentro de casa. Porque aquilo que o filho vê no pai e na mãe é aquilo que ele vai fazer. Se o meu filho, a minha filha, enfim, ver eu discutindo com meu esposo dentro de casa, ou meu esposo discutindo comigo, o que vai acontecer? Aquela criança vai crescer nesse sistema da casa. Porque um filho, quando ele vê uma mãe, uma filha, né? Quando ela vê uma mãe, um sapato da mãe, ela pega o sapato e coloca no pé. Ela é bem pequenininha, pega o sapatão da mãe e coloca no pé. Por quê? Porque ela quer ser igualzinha à mãe. A mesma coisa é o filho. O filho vê que o pai trabalha numa máquina, num trator, numa profissão que o pai tem, o filho quer ser a mesma coisa que o pai. Ele quer imitar o seu pai. Por quê? Porque tudo que está dentro de casa, tudo que o filho vê dentro de casa, tudo que a filha vê dentro de casa, é o que ela vai fazer. Ela já está com a instrução dentro da sua casa, né? Então, quando o esposo e a esposa não se dão bem, brigam, discutem, se xingam, né? Se ofendem, o filho está vendo tudo aquilo ali. E o filho vai se criar também, vai crescer nesse mesmo sistema, né, do seu pai e da sua mãe. Vai também desobedecer, vai também ser um homem brigão, uma mulher brigona, vai brigar com seus colegas de aula, vai ter inimigos lá fora. Por quê? Porque tem inimigos dentro de casa. Ele vê o pai e a mãe discutindo dentro de casa. E também muitos pais maltratam seus filhos, não tem carinho com seu filho, não tem carinho com a sua filha, não tem aquele aconchego, né? aquele aconchego com o filho, com a filha. Às vezes ficam preocupados com o trabalho, só querem trabalhar, né? E por que não dizer até mesmo irmãos crentes, que só se preocupam com a igreja, só se preocupam, pastores que só se preocupam com a igreja, irmãs que só se preocupam com a igreja, mas não se preocupam com a sua família, não se dedicam à sua família. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Nós temos que ter tempo para as coisas de Deus, mas também temos que ter tempo para a nossa família. Nós temos que ter o nosso tempo para a nossa família também. E às vezes a mãe e o pai não têm tempo para a família. É trabalho, é igreja, né? E aí o filho fica lá na frente da televisão. A televisão é a babá dela. E aí está ali aprendendo tudo que não presta na televisão. O videogame também. A criança passa jogando videogame, né? Aprendendo jogos malignos de matar, de dar tiro, enfim. E a criança vai crescendo com aquilo tudo na mente. Satanás vai trabalhando na mente da criança. Às vezes fica olhando filmes que dizem ser filmes evangélicos, mas são filmes que têm crimes nos filmes. Tem morte, tem espada, tem tantas coisas ali naquele filme. Pessoas se matando e dizem que é filme evangélico, mas a criança está vendo aquilo ali. Né? O filme para criança não pode ser um filme de violência. Tem que ser um filme que não tenha violência, né? Porque senão a criança vai seguir aquilo ali. Aquilo vai ficar na mente da criança. Outras pessoas também, mães, né? Coloca suas filhas na frente de um filme evangélico, ou até mesmo de músicas evangélicas, que as pessoas ficam dançando ali, fica dançando, né? E aí a criança, a menininha, já pequenininha, ou o menino, já quer dançar também. Quando ficarem grandes, eles vão seguir isso aí.
eles vão querer a dança, eles vão querer ser uma dançarina, um dançarino, eles vão querer a dança, eles vão para o baile, eles vão querer essas coisas, porque já estão vendo na televisão, na internet, né? Quantos jovens que vão para a internet, ficam ali acessando tantas coisas ruins na internet, ficam acessando até mesmo, nas internet tem coisas de macumba, de pais de santo, coisas, e eles por curiosidade vão ali olhar. Às vezes na internet tem também essas coisas de filmes de terror, essas coisas, que às vezes a pessoa não tem uma televisão dentro de casa, mas tem uma internet. Então nós temos que estar sempre olhando o que os nossos filhos, observando, para ver o que os nossos filhos estão olhando. Examinar os cadernos de aula dos nossos filhos, para ver se no caderno de aula não tem alguma coisa que seja o contrário da palavra de Deus. Porque se tiver que reclamar para a professora, nós vamos reclamar. Eu me lembro com o meu filho Israel, né? Uma época, a professora me chamou no colégio, porque os meus filhos nunca usaram bermudão. Os meus filhos nunca usaram camisa de física. Os meus filhos sempre tiveram na doutrina. E eu me lembro que uma vez eu fui chamada no colégio, na escola, para saber o motivo por que meus filhos não olhavam televisão e também não usavam bermuda. E eu fui lá na escola e preguei para elas, para as professoras, falei para elas o motivo por que meus filhos não olhavam. E elas não me obrigaram meus filhos a olhar televisão. E nem me obrigaram meus filhos também, me obrigaram a colocar roupas mundanas nos meus filhos. As minhas meninas, especial, né? Que não eram crianças normais, mas especial, Deus que de pequenininhas, eu colocava um coeirinho, que chamam, né? Aqueles coeirinhos, né? E uma sainha por cima, ou um vestidinho por cima daquele coeirinho, né? Glória a Deus, comprido, assim, que tapasse as perninhas, mas colocava um vestidinho, uma sainha, e já acostumei elas, Deus de pequenininha, andarem de sainha, roupinhas de menina. Então, nós, servas e servos de Deus, temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Hoje a gente diz assim, a pessoa escuta irmãos dizerem, não podemos tirar a infantilidade da criança, nós não podemos tirar a infantilidade da criança. Aí a criança fica fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Jogando futebol, com bola, jogando futebol, essas coisas. E acontece o quê? Vai crescer e vai querer ser um jogador de futebol. Então, os meus filhos, eu não deixava eles olhar essas coisas. Eu não deixava meus filhos ficarem nessas coisas, né, do mundo. Mas muitos hoje deixam, né? Eu já não vou dizer que você vai impedir o teu filho de jogar um futebol, um jogo dentro de casa, com uma bolinha, brincando dentro de casa. Mas muitos deixam seus filhos ir lá para os meninos, no meio do campo, lá jogando bola com os meninos, em conjunto com os meninos, com as meninas. E já aquela criança vai crescendo no meio de outros meninos jogando bola. Depois vai querer estar dentro de um time de futebol, né? Agora, se for uma bolinha dentro de casa para brincar, não tem problema. Então, essa é o motivo que muitos filhos têm se perdido, né? Nas drogas, têm saído, né, das suas casas, têm se perdido em más companhia, por causa que os pais, eles não têm se dedicado aos seus filhos como deveriam se dedicar, né? E vamos dizer também que não somente os pais, porque os filhos também, existem filhos rebeldes, existem filhos que não obedecem, como diz aqui, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixa a doutrina da tua mãe, mas tem filhos que já deixaram a doutrina da sua mãe e os conselhos do seu pai. A sua mãe aconselha, não quer saber, o meu pai é quadrado, a minha mãe é cafona, então era o tempo antigo, né? E ficam falando isso, mas isso aí foi para o tempo do tempo antigo, isso aí é coisa do tempo antigo, isso aí é coisa do passado, dos nossos avós e bisavós, agora tudo modernizou. Não é isso que o jovem fala? E aí o jovem vai para a rua fazer tudo que não agrada a Deus, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe, e acontece o quê? Esse jovem se perde nas drogas, se perde no lesbianismo, se perde, glória a Deus, as jovens no lesbianismo, os jovens viram gay, né? Viram
homossexuais, viram coisas lá malignas, diabólicas. Por quê? Porque estão dando lugar a Satanás. Não estão ouvindo o conselho do seu pai e da sua mãe. Porque o conselho do pai e da mãe é para o bem. Meu filho, vai estudar, vai te formar alguma coisa, vai te formar um advogado, um médico, vai te formar alguma coisa, meu filho, estuda, te forma alguma coisa, tem o teu dinheiro honestamente. Não, mas o filho não quer saber. O filho quer ir para as drogas, ou seja, para as más companhias lá fora, para os amiguinhos, para as amiguinhas, e aí os amiguinhos, as amiguinhas vão tirando este filho, né? Vão trocando a mente, o entendimento desse filho, vão botando coisa na mente desse filho, né? Desse jovem, dessa jovem, e ele acaba se perdendo no mundo das drogas, do crime, né? E da prostituição. Então, jovem, você que é jovem, ouve a instrução do teu pai, ouve o conselho da tua mãe, né? Aqui no capítulo 4, versículo 1 de Provérbios, diz assim: ouve, filho, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência. O jovem tem que ser prudente, ouvir o conselho da sua mãe e ver aquilo que é melhor para você, jovem. Você tem que ver aquilo que é melhor para você, aquilo que não vai te trazer mais tarde sofrimento. Porque quantos jovens que estão na droga e queriam sair e não estão conseguindo sair das drogas. Muitos deles já perderam a sua vida, até mesmo filhos de crente. Quantos jovens que querem sair de lá e não conseguem sair, porque para chegar até lá é fácil, agora para sair não é fácil. Para chegar até esse mundo terrível, esse pecado terrível, né? O mundo das drogas, é fácil. É só você não vigiar, você já está lá, aprofundado no pecado, na prostituição. Daqui a pouquinho Satanás te leva para o crime, porque você precisa, muitas vezes o jovem tem que roubar para poder ter se manter a sua droga, né? Se manter o seu vício. E aí quando você se dá conta, você está no pecado, você está lá atolado no meio da imundícia e não consegue sair. Porque para sair é difícil. Para entrar é fácil, mas para sair é difícil. A mesma coisa jovem, né? Não dá ouvido ao conselho da sua mãe, vai para as más companhias, para as coisas desta vida. Vira muitas vezes uma lésbica, o jovem vira um homossexual e depois quer sair, chora para sair, porque não existe felicidade nesse tipo de coisa. Não existe felicidade, lá você encontra coisas horríveis, lá você encontra coisas que vai te magoar, te entristecer, te angustiar. Você vai ter um vazio na tua alma, porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação por Cristo Jesus. Então você vai estar lá triste, angustiado, né? E muitos têm tentado tirar a sua própria vida, porque não conseguem sair desta vida. Mas ainda há esperança para você, jovem. Ainda há esperança para você, jovem, irmãs, irmãos, né? Você, moço, moça, há ainda uma esperança para você. Jesus te ama. Aceita Ele novamente como Salvador, você que está desviado e está neste mundo, né? Ou você até mesmo que nunca conheceu o Evangelho, mas neste momento você está ouvindo agora estas palavras. É hora de você acordar e sair deste pecado que você está, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando para arrebatar sua igreja. E muitos vão ficar porque estão no pecado. A Bíblia diz, ficarão de fora todos aqueles que se prostituem. Não herdarão o reino de Deus. Então é necessário que você saia enquanto é tempo desta vida. Aceite a Jesus como Salvador, confesse Ele como Salvador da tua alma, que Ele vai te libertar deste pecado. Peça a Ele que Ele vai te libertar deste pecado, né? Porque você pode morrer nesse pecado, mas enquanto você tem vida, ainda há esperança, né? E nos diz aqui também, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 24 de Provérbios: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Olha só. O que retém a sua vara, ele não ama o filho. O que não corrige o seu filho com a vara, quando ele é pequeno, ele não ama o seu filho. Olha o que está falando. E como é que você, mãe, como é que você, pai, diz assim: ai, pobrezinha, não vou bater nela.
pobrezinho, não vou bater nele, não vou bater. Ah, eu não vou judiar com meu filho, eu não vou judiar com a minha filha. Aí você diz isso, né? Não vou bater, não vou judiar. Mas a palavra do Senhor fala aqui, ó, que aquele que retém a sua vara aborrece seu filho. Mas o que ama a seu tempo o castiga. O que ama o seu filho vai castigar o seu tempo. Porque ele não vai aceitar o pecado, a arte, as coisas que o seu filho está fazendo. Porque sabe que mais tarde vai resultar em pecado. Mais tarde vai resultar mal para este filho. Né? Então, se a mãe ama o seu filho, a sua filhinha, o seu filho, o pai ama, vai usar a vara da correção, sim. E vai corrigir o seu filho. Porque aquele que corrige, ele ama o filho, né? Porque sabe que no futuro o seu filho vai lhe fazer passar vergonha, ou até mesmo você vai derramar muita lágrima. Às vezes você não quer corrigir o seu filho, porque você tem peninha dele, peninha dela, mas mais tarde você vai derramar lágrima, né? Eu ensinei os meus filhos no caminho, mas tem um filho meu mais moço, eu sempre ensinei eles no caminho, mas o meu filho mais moço, depois dos 15 anos eu não consegui segurar mais o meu filho. Mas a palavra do Senhor, ela fala assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. O meu filho, depois de 15 anos, o meu filho se envolveu com um assassino, uma pessoa que já tinha matado alguém, né, e já tinha degolado outra. Estava na FEBEM, né, esse jovem chamado André, ele estava na FEBEM, e quando ele saiu da FEBEM, eu fui morar perto da casa dos pais dele. E o meu filho se envolveu, meu filho com 15 anos, né, se envolveu com esse moço. Porque você sabe que um menino, quando está com 15 anos, uma menina, é difícil você conseguir. A menina é fácil, é mais fácil de prender, mas o menino é difícil. E ele saía e eu não sabia para onde é que ele tinha ido. E ele estava envolvido com esse moço. Até que um dia eu estava no altar da igreja, né? Porque na época, no ministério onde eu estava, eu era a pastora da igreja, e eu estava pregando a palavra do Senhor. Aí entrou uma irmã correndo na igreja e disse para mim, olha irmã, prenderam o teu filho. Aí eu preguei a palavra, porque eu tinha minha consciência tranquila. Eu sabia que eu tinha ensinado eles no caminho da verdade. Se eles estavam ali, podia ser permissão de Deus, ou porque eles, por desobediência deles, por não dar ouvido àquilo que nós tínhamos ensinado a eles. Porque o meu esposo era pastor, e eu era pastora também. Então, eu preguei a palavra, não me precipitei, fiquei tranquila, preguei a palavra do Senhor. Depois que eu terminei de pregar a palavra, eu fui para casa. Cheguei em casa, o meu esposo disse que prenderam o nosso filho. Eu digo, eu já estou sabendo. Aí fomos lá na delegacia, o meu filho estava lá algemado dentro de uma peça, a polícia já tinha machucado todo o meu filho, né? Tinha batido nele, né? E o outro assassino estava lá, com as mãos, não estava algemado, e estava na frente de uma televisão e não estava preso. Aí eu cheguei ali, né? Isso aí era uma coisa que Deus permitiu isso, por quê? Porque Satanás, a fúria do inimigo contra aqueles que são fiel a Deus. Nós éramos pastores da igreja e o diabo se enfureceu porque muitas almas nós estávamos ganhando para Jesus. Então Satanás, ele usou o nosso filho para nos entristecer. E eu chegando ali, né? Ali o delegado deu uns conselhos para nós, não deixar ele sair depois das 10 da noite. Daí nós saímos dali, eu dei uns conselhos para ele e falei, meu filho, tu tem que mudar. Tu tem que ouvir os conselhos do teu pai e da tua mãe. Isso fica feio para mim, fica feio para o teu pai, porque nós somos pastores da igreja. Só que aí eles tinham dito que o meu filho estava inteirinho, que vou entregar eles, não tem nenhum arranhão, está inteirinho. Só que quando o meu filho ficou com tanto medo deles, que depois o meu filho não teve coragem de me mostrar os ferimentos. Depois que nós saímos da delegacia, o meu filho levantou a camisa e mostrou os ferimentos. Disse, mãe, olha aqui, eu estou todo machucado. E eu disse, foi muito bom para te aprender a ouvir os conselhos do teu pai e da tua mãe. Daquele dia em diante, nunca mais o meu filho se envolveu nessas coisas. Nunca mais. Hoje o meu filho é um menino de bem, né? Trabalhador, mora em Porto Alegre, 2 irmãos em Porto Alegre, né? E um filho trabalhador, o outro mais velho também, o Isaías,
nunca me deu problema nenhum, nunca me deu, né? Sempre trabalhou, Deus de guri novo, trabalhava já com o pai na lavoura e cresceu trabalhando e tem a vida dele, né? Vive a vida dele, é um guri que tem a vida dele, né? Então, irmãos, nós temos que saber ensinar os nossos filhos, porque aí nós não vamos sofrer, nós não vamos chorar. Eu digo para os irmãos que eu não choro por causa dos meus filhos, porque os meus filhos são umas bênçãos nas mãos de Deus. Os meus filhos são abençoados pelo Senhor, né? Glória a Deus. Então aqui nos diz a palavra do Senhor: ouve, filho, a correção do pai e estás atento para conheceres a prudência, né? Eu lembro também do meu filho Isaías, né, mais velho, que quando um dia ele falou para nós, quando ele era menino ainda, né, adolescente, ele disse: o dia que eu me casar, eu quero ser que nem o meu pai, eu quero tratar bem a minha mãe, eu quero tratar eu quero tratar bem a minha esposa, ou melhor, eu quero tratar bem a minha esposa, assim como meu pai trata bem a minha mãe. E o meu filho Isaías é uma bênção, a esposa dele, e ele trata muito bem a esposa, eles se dão muito bem o casal, porque eles seguiram o exemplo, né, que estava dentro da casa. Aqui no capítulo 13 e versículo 24 de Provérbios, assim: o que retém a sua vara, já lemos, aqui nós já lemos, né? O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Castigar o filho ao tempo certo. Como sim castigar o filho ao tempo certo? Irmãos, eu vejo mães, vejo pais, mães, principalmente mãe, que quando um filho teima, ela diz assim: filho, não faz assim, filha, não faz assim, eu vou te bater. Promete, mas não cumpre. Filho, eu vou te bater. Promete, mas não cumpre. Chega a falar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Vou te bater, vou te bater, vou te bater. Ou vou te dar castigo, vou te dar castigo, vou te dar castigo. Mas nunca cumpre o que fala. A criança acostuma com as palavras da mãe, acostuma com o sistema da mãe. Depois não obedece mais. A mãe fala um monte, né? Mas a filha e o filho não obedecem. Porque já acostumou com o sistema da mãe. Já acostumou com as palavras, mas já sabe que é assim mesmo. Já sabe que todas as vezes que ela teimar ou que ele teimar, a mãe vai dizer a mesma coisa. A criança já sabe de cor e salteado o que a mãe vai falar, né? Agora, se outra pessoa chegar para essa menina ou para este menino e só atravessar os olhos, a criança obedece. Por quê? Impõe respeito. Toda a mãe e pai devem impor respeito nos filhos. Falar uma vez, na segunda vez não fala mais. A segunda vez já tem que agir, porque senão a criança fica baseada, fica provalecida, baseada, já acostumou com as palavras da mãe, já sabe de cor e salteado o que a mãe vai dizer. É sempre a mesma coisa. Eu vou te bater, te bater, te bater, e nunca bate. Não cumpre aquilo que fala. Então, nós temos que ser prudentes, né? Aqui nos diz assim também a palavra do Senhor. Capítulo 22 de Provérbios, versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Meus filhos não são ladrão, não roubam de ninguém, não usurpam a vida de ninguém, não são egoístas, porque eu ensinei aos meus filhos o caminho que deve andar. 22:15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Olha só, a estultícia, né? O erro, a consequência das coisas erradas está no coração do menino. Está no coração. Pensar e fazer as coisas erradas, isso já é próprio do ser humano, né? Já é próprio. Então já está no coração do menino a maldade, já está. Está ligada ao coração do menino. Mas a vara da correção afugentará dele. A maldade está ligada ao coração desse menino, mas a vara da correção vai afugentar dele, né?
Aqui no versículo 23, capítulo 23, versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso vai morrer. Nem por isso. Eu me lembro que o meu filho Isaías, ele tinha 9 anos de idade. E o meu filho Isaías, ele teimava muito. Ele teimava muito comigo. E aí eu dizia para ele, meu filho, não faz, a mãe vai te bater. E ele fazia, né? Aí eu batia nele, mas ele continuava teimando. E uma certa vez ele pegou pedra, né? Pegou pedra porque o meu filho não era assim, como eu estou falando para os irmãos, de ficar pegando pedra para jogar nas coisas, não. Ele se juntou com um menino muito arteiro que a mãe não ensinava, tinha peninha dele. E o meu filho se juntou com este menino e ficou arteiro como o menino ficou. Por isso que as más companhias, irmãos, corrompem os bons costumes. E aí o meu filho com 9 anos começou a ficar teimoso. E aí ele pegou pedra e disse assim, eu vou jogar essa pedra naquela criança, dizia ele. E eu disse, não, como que tu vai jogar o pedra no menino, numa criança? Não pode. Aí ele disse, eu vou jogar. E eu morava ao lado da igreja e dizia, eu vou jogar pedra na igreja. Eu vou jogar. E eu disse, meu filho, não faça isso. Se tu fizer isso, a mãe, quando o pai chegar, a mãe vai contar para o pai vai te bater. Aí ele disse, eu vou jogar. E eu disse, bom, tu quer jogar? Então joga, mas tu já sabe que tu vai apanhar. Aí o que aconteceu? Eu tinha guardado uma vara em casa, porque ele estava muito teimoso, né? Porque ele tinha pegado uns costumes ruins com outro menino, e eu guardei uma vara, irmão, em casa. Mas não mostrei para ele, que eu tinha guardado aquela vara em casa. Aí ele começou a teimar, dizer que ia jogar pedra na igreja, não sei o quê. Aí eu peguei e disse, meu filho, vem para dentro, isso era umas 6 horas da tarde. Meu filho, vem para dentro, porque o pai já vai chegar. E se teu pai te encontrar na rua, o teu pai vai te bater. Vem para dentro. Aí ele vinha para dentro, veio para dentro, mas ele vinha pro costadinho da parede, né? E dizia assim, não, tu vai me bater. E eu disse, não, mãe não vai te bater. Aí tem horas que eu tive até que mentir, né? Que eu não ia bater nele, porque eu precisava corrigir ele. E aí disse, não, mãe não vai te bater, vem para dentro, porque ele disparava de mim, ele tinha medo de mim. Ele sabia que eu batia nele. Aí essa mãe não vai te bater, vem que a mãe não vai te bater. E ele falou, se tu não entrar, o pai vai te bater. Aí ele veio pelo costadinho da parede e dizia, não, tu vai me bater. Eu disse, não, mãe não vai te bater. Aí ele entrou para dentro de casa, eu fechei a porta e dei ele de vara. Até hoje ele tem as marcas da vara, né? Que eu dei nele. Até hoje ele tem nas perninhas dele, nas pernas dele, as marcas da vara. E ele disse que serviu, né, para disciplina. Aquilo ali serviu, foi uma disciplina para ele. Foi a última vez que o meu filho jogou pedra na igreja. Nunca mais o meu filho jogou pedra. Nunca mais o meu filho praticou esse tipo de arte, né? Porque eu falei e cumpri. Eu disse que eu ia bater nele e eu bati nele, né? Então, por isso que aqui diz, ó, não rejeite a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara não vai morrer. O meu filho não morreu e ele é um menino de bem, graças a Deus, né? Glória a Deus. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Também o capítulo 29, versículo 15 nos diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Viu? É o que eu tinha falado antes, né? A vara e a repreensão dão sabedoria ao menino. Dão sabedoria. Mas o filho entregue a si mesmo fazendo o que quer. A filha faz o que quer. O filho faz o que quer. Teima. Desobedece as pessoas. Xinga o fulano, o ciclano. Não obedece o tio, não obedece a tia, não obedece o avô, não obedece a avó. E a mãe não está nem aí. Não está nem aí para isso. Muitas vezes a mãe não pode, o avô não pode bater, porque se o avô bater, a mãe não gosta. Se o avô ou a avó bater, o pai não vai gostar, mas não corrige também, né? Não gosta. Se alguém bater na criança desobediente, der um tapinha na criança desobediente, ou um beliscão, a mãe não quer. A mãe não gosta, a mãe toma as dores, o pai toma as dores, mas não corrige. Então, se nós não queremos que os outros batam nos nossos filhos, irmão, vamos bater nós. Vamos corrigir nós, se nós não queremos
que os outros batam nos nossos filhos. Vamos nós, então, corrigir os nossos filhos, para que não seja preciso outra pessoa limpar as mãos dos nossos filhos, porque nós temos tanta peninha deles quando são pequenos. Mas e lá no colégio depois? Lá não vai ter a proteção da mãe nem do pai para corrigir o filho. Então o filho tem que ser obediente agora, crescer já obediente, aprender dentro de casa como é que tem que ser lá fora depois, porque senão lá fora ele vai apanhar, ela vai apanhar. E aí a mãe vai estar lá para defender? Aí depois não adianta chorar leite derramado, né? Então aqui fala, ó, capítulo 29 de Provérbios e versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. A menina entregue a si mesma, ela vai envergonhar sua mãe. Que vergonha a mãe vai passar com ela? Imagina você não ensinar o teu filho, se o teu filho pega alguma coisa de alguém e você diz, pobrezinho, deixa brincar. Deixa brincar, pobrezinho. Estragou, quebrou, e a mãe passa vergonha depois na casa dos outros, porque o filho vai na casa dos outros pegar também e vai quebrar o objeto. E aí a mãe vai passar vergonha, vai ter que pagar, né? Ou vai no mercado, o filho vai pegar alguma coisa, vai quebrar e a mãe vai ter que pagar, né? Vai chegar em algum lugar, vai bater em alguém e a mãe vai ter que passar vergonha. Então é assim que acontece, né? Já pensou? Nós vamos ensinar os nossos filhos, de repente ele vai lá no mercado, ela vai lá no mercado, rouba alguma coisa, aí está sendo chamado o pai e a mãe, porque a criança é menor. Aí vai o pai e a mãe ser chamado. Que vergonha vai passar esse pai e essa mãe? Porque não ensinou o seu filho. Deuteronômio. Não, aqui não é Deuteronômio, mas Salmos, né? Eu coloquei Deuteronômio, mas eu errei aqui. É Salmos 34:11. Vinde, meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, meninos, né? E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então nós temos que temer ao Senhor. O menino tem que temer ao Senhor. E como é que o menino vai temer ao Senhor? Se o papai ensinar, se a mamãe ensinar e dizer, olha, o papai do céu não gosta que você faça isso, o papai do céu fica triste porque você faz isso, você não pode fazer isso. E outra coisa que nós temos que ensinar também, irmãos, para os nossos filhos, né? É o caminho do céu, o caminho de Deus. Sentar com o nosso filho, ler a Bíblia com os nossos filhos, instruir os nossos filhos no caminho de Deus. 2 Timóteo 3,15 nos diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Deus de pequenininho tu sabes as sagradas letras. Então nós temos que ensinar os nossos filhos as sagradas letras das Escrituras Sagradas, para que nós possamos, glória a Deus, ensinar os nossos filhos no caminho da verdade, né? Para a salvação e a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração em favor dos pais, em favor dos filhos, para que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus santo, aqui eu estou, Pai, diante de Ti neste momento, Pai. Senhor, meu Deus, esse ensinamento tão lindo, Senhor, da Tua palavra, Pai. Eu quero Te pedir agora que o Senhor venha abençoar o meu irmão, o Senhor venha abençoar a minha irmã, Senhor, que neste momento está orando comigo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha dar a vitória agora, Senhor, sabedoria para este pai, sabedoria para esta mãe, meu Deus, ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, para que este filho, esta filha, meu Pai, possa ter direito à salvação e à vida eterna. Oh, meu Deus, eu te peço também em favor desse jovem, desta jovem, que vão ouvir agora, meu Pai, ó Pai querido, esta pregação, Senhor, meu Deus, esse ensinamento, essa instrução, que eles possam seguir o conselho dos seus pais, meu Deus, para que no futuro eles possam ser jovens de bem, meu Pai. Futuramente, Senhor, eles possam ser pregadores da Tua palavra e que possam até mesmo, Senhor, meu Deus, ser pessoas honradas diante da sociedade. Eu te peço, meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.
e que este ensinamento, essa instrução sobre os filhos, né, possa edificar a tua vida, edificar o teu lar, edificar a tua família. Quem sabe você está numa situação difícil, mas o Senhor Jesus, Ele te abençoa. Quem sabe você nunca ouviu um ensinamento, uma instrução como essa, e você não conseguiu ensinar os teus filhos, e hoje você está chorando porque o teu filho, a tua filha, está fora de casa, ou você não pode mais com a situação, mas Jesus te ajuda a vencer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.